Se és como a maioria das pessoas, então tu já sentiste que existe alguma coisa entre a pessoa que tu és hoje, neste preciso momento, e a pessoa que tu gostarias de ser no futuro. Há coisas que gostarias de fazer, umas maiores que outras. Há coisas que gostarias de alcançar. No entanto, continua a haver qualquer coisa, uma espécie de um elefante no meio dessa pessoa que tu és agora e da pessoa que tu desejarias ser. Alô, meu nome é Cristiana Lima e hoje vou dar-te os primeiros passos para tu conseguires chegar a essa pessoa que tu desejas. Desde começar a praticar exercício mais regularmente, desde começar até a praticar exercício físico, a comer de forma mais saudável, a aprender uma língua nova, estes podem ser alguns dos exemplos daquilo que tu gostarias de alcançar, daquilo que tu gostarias de fazer, que não seja passar horas e horas e horas nas redes sociais, não a produzir, mas a consumir o conteúdo que lá está. E dás por ti, por vezes, a pensar que para seres essa pessoa que tu estás a idealizar, vais ter que ser uma pessoa totalmente diferente, vais ter que ser persistente, trabalhador, focado, vais ter que te empenhar muito para seres essa pessoa. E, no fundo, tens que ter também muita força de vontade. E, por vezes, até começas a tomar algumas ações, a fazer alguns comportamentos, lutando por esses objetivos que tu queres alcançar, por ser essa pessoa. E aquilo que também por vezes acontece é que momentaneamente parece que começa a resultar. Ou seja, começas a ver alguns resultados a curto prazo, mas chega a uma certa altura em que voltas a cair nos velhos hábitos e deixas de fazer aquilo que estavas a fazer para te tornares essa pessoa. Ou seja, aquilo que te acontece é que tu começas a pensar que és um falhado ou uma falhada, que não tens a capacidade de fazer isso, que as outras pessoas conseguem porque A, B, C e encontras uma série de desculpas, mas tu não consegues porque és fraco, porque não tens essa capacidade e começas a sentir-te cada vez menos capaz de acreditar em ti. E com mais tentativas falhadas existirem na tua vida, menor será a capacidade de tu acreditares de que sim, tu és capaz de fazer isso e muito mais. E sim, efetivamente, a culpa é tua. A culpa é tua por não teres continuado a lutar por aquilo que tu querias. A culpa é nossa por nós desacreditarmos naquilo que nós eventualmente conseguimos fazer. A culpa é nossa porque não damos o melhor de nós, porque não nos esforçamos, porque não procuramos ajuda, porque não temos à nossa volta as pessoas que seriam indicadas para nos ajudar nesse caminho. E claro que sim, existem outros fatores que podem impactar nestas questões. Se nós tivermos, por exemplo, pessoas à nossa volta que não acreditam em nós, que constantemente nos criticam, que constantemente nos empurram para baixo, que nos ofendem, que ofendem as nossas capacidades, claro que isso não nos vai ajudar, mas mais uma vez, a culpa é tua por permitires ter pessoas assim à tua volta, porque nós temos a capacidade de escolher quem está connosco e nós temos que ter a força para erradicar as pessoas que não nos fazem bem da nossa vida. Isto poderia ser todo um outro tema e com certeza que teremos oportunidades futuras, noutros vídeos, para falar sobre isto. Agora, claro que sim, e não vamos falar aqui numa lua de mel, não é de todo um processo fácil, não é fácil nós mudarmos os nossos comportamentos, os nossos hábitos, as nossas rotinas. Isto é mesmo muito difícil, acarreta muito de nós. No entanto, quão melhor nós conseguirmos entender o porquê de nós falharmos e quão melhor for a nossa compreensão sobre porque é que este processo é assim tão difícil, então mais fácil será a nossa concretização. Ou seja, mais fácil será nós conseguirmos entrar nesse processo e avançar nesse processo, mesmo ele sendo difícil. E para ajudar neste processo de compreensão, vamos a uma analogia entre o cérebro e uma selva. E vamos aqui pensar na selva. A selva, neste caso vamos usar uma selva bem densa, cheia de vegetação, em que existe uma reduzida visibilidade, em que à tua frente aquilo que tu tens é apenas alta vegetação, árvores e pouco mais. E qualquer tentativa que tu faças para iniciar a caminhada será difícil. E essa tentativa vai-te consumir muita energia, porque vais começar a trilhar o caminho, vais começar a cortar essas ervas, a cortar tudo isso que está à tua frente para começar a caminhada. E é aqui que nós conseguimos iniciar esta analogia com o cérebro, que é quando nós tomamos uma determinada decisão que está fora daquilo que são os nossos padrões, das nossas rotinas, é difícil, porque não é um caminho que já está traçado, tal como na selva, nós estamos a começar a traçar esse caminho agora. E claro que a nossa vontade será sempre ir por caminhos mais fáceis, a optar por estratégias que não consumam tanta energia. No entanto,
nós, quando tomamos essa decisão, nós começamos a fazer então esse trilho, começamos a passar por essa vegetação, a eliminar essa vegetação, ou seja, todos esses obstáculos que nós temos à nossa frente, e aquilo que acontece é que quanto mais repetidas forem estas decisões, ou seja, com mais vezes nós passarmos por esse caminho, então menos vegetação haverá, ou seja, há um consumo menor de energia porque esses primeiros passos já foram eliminados e esse caminho começa efetivamente a ser mais prazeroso, a ser mais fácil de fazer. Ou seja, é como se nós conseguíssemos de alguma forma fazer com que esse trilho na selva se transformasse numa estrada, depois com mais repetições passa a uma estrada alcatroada e depois a uma autoestrada. O objetivo é que à medida que é repetido e repetido e repetido, então esse caminho tornar-se-á cada vez mais familiar, mais confortável para nós e diminuirá o consumo de energia que nós precisamos para o fazer. E claro que em situações futuras nós vamos optar então por fazer esses caminhos que nós fomos trilhando, como eu estava a dizer há pouco, porque naturalmente eles serão mais rápidos, mais acessíveis e por vezes até mais automáticos. E aqui o nosso cérebro fará o mesmo, ou seja, o nosso cérebro irá preferir usar aquele que é o caminho que lhe é mais familiar, que lhe é mais fácil de fazer. Mas claro, como nós vimos, isto será um processo longo e é por isso que a mudança é tão difícil, porque tem que existir todo aquele primeiro processo de trilhar este caminho. E existem também outras condições que podem aqui impactar, que é o facto, por exemplo, se nós já estamos na idade adulta, então nós já construímos muitas autoestradas no nosso mapa e claro que com mais experiências nós tivermos, mais fácil será nós repetirmos essas autoestradas. Claro que quando nós somos mais pequeninos tudo isto é muito mais fácil, mas não é pelo facto de nós já estarmos na idade adulta que nos impedirá de conseguir fazer estes novos caminhos. E para conseguirmos perceber o que é que nos leva a construir estas autoestradas, vamos perceber qual é a diferença entre rotina e hábito. Para vos facilitar neste processo, eu deixei aqui na descrição e também deixarei no comentário afixado uns links com diários e com planificadores que vos ajudam e muito neste processo de delinearem quais são os passos que vocês têm que fazer para chegar aos vossos objetivos. Rotina e hábito são conceitos muitas vezes confundidos. Uma das grandes diferenças entre estes dois conceitos é que a rotina requer a nossa presença consciente, enquanto que o hábito, por vezes, é feito de forma automatizada, mais subconsciente, acabando por não carecer, em grande parte deles, da presença do consciente. Como rotina, nós podemos falar de exemplos como limpar a casa ou fazer as compras da semana, apesar de ser quase sempre o mesmo tipo de compras que nós fazemos, requer na mesma a nossa consciência. À noite, colocar o alarme, por exemplo, ao domingo à noite, colocar o alarme para segunda-feira. Todos estes são processos que integram a nossa rotina. Os hábitos, como falámos, são então processos mais automatizados. Aqui podemos falar, por exemplo, de escovar os dentes de manhã, lavar as mãos depois de usarmos a casa de banho. São alguns processos que nós já fazemos de forma automatizada porque não requerem a presença do consciente, ou pelo menos da totalidade dele. E aqui também é importante nós percebermos que nem todas as ações que nós fazemos no nosso dia-a-dia, que integram as nossas rotinas, se podem transformar em hábitos. Porque lá está, nem tudo pode ser automatizado. Nós temos determinadas tarefas que requerem a nossa presença consciente. E ambos acabam por ter uma importância na nossa vida, no nosso dia-a-dia. No fundo, lembrar que se nós estamos a falar de uma tarefa que requer deliberação, que requer consciência, que requer empenho, então não poderá nunca ser transformada num hábito. Imaginem, se nós falarmos do exercício físico em si, o exercício físico requer, naquele momento em que estamos a executar determinado exercício, concentração. Nós temos que nos lembrar que temos que ter, por exemplo, o corpo posicionado de uma certa forma, os pés num certo ângulo. E isto tudo requer que, naquele momento, nós estejamos concentrados, esforçados a executar o exercício físico da melhor forma. Portanto, nós aqui nunca poderemos dizer que fazer exercício físico é um hábito. No entanto, aquilo que nós podemos dizer é que as ações que nos levam até executarmos o exercício físico podem realmente ser um hábito. Podemos falar, por exemplo, de começar a vestir a roupa do ginásio, passar o cartão na cancela do ginásio. Tudo isto, efetivamente, podem ser processos automáticos desencadeados por estímulos, como realmente nós entrarmos no ginásio. Já sabemos que se estamos a entrar no ginásio, então temos que pegar no cartão para passar na cancela. Isto sim, podem se tornar hábitos. E esta ideia quase fantasiada de que
tudo é possível que se torne um hábito, é porque na verdade aquilo que as pessoas querem é fazer com que determinadas tarefas que não sejam tão prazerosas, como por exemplo para alguns o exercício físico, que o nosso cérebro os execute de forma automática. Mas lá está, isto não é possível com tudo aquilo que nós fazemos na vida. Por isso é que se nós tivermos esta consciência de que realmente vão haver determinados comportamentos que eu não consigo fazer de forma automática, então será mais fácil nós fazermos todo este processo de nos tornarmos aquela pessoa que nós desejamos ser. Porque é aqui que muita gente erra e é aqui que muita gente acaba por desistir, porque lá está, acha que vai começar a fazer determinada tarefa de forma automática e quando percebe que não é assim que funciona, é quando desistem do processo. Lembrar sempre que a rotina e o hábito são importantes na nossa vida, porque lá está, cada um vai gerir a energia da sua forma e, portanto, claro que nós teremos sempre processos da nossa rotina e processos que são automáticos, fazem parte dos hábitos. E voltando aqui a falar desta relação entre os conceitos de rotina e hábito, lembrar que se nós queremos que algo se torne um hábito, ele tem que integrar na nossa rotina. E podemos até fazer aqui uma comparação entre aquilo que são os maus hábitos e uma criança impulsiva. Ou seja, uma criança impulsiva, quando vê algo, ela faz. Porquê? Porque sabe que vai ter um prazer imediato. Por exemplo, um chocolate, e ela gosta muito de chocolates, ela vai comer, porque sabe que lhe sabe bem, que lhe vai dar prazer. E os maus hábitos acabam por ser muito isto, que é, existe um estímulo, por exemplo, vocês têm o telemóvel na mesa, o telemóvel pode até nem acender luz nenhuma, mas só o facto de vocês olharem para ele vai fazer com que peguem nele, comecem se calhar a entrar nas redes sociais e dão por vós a estarem horas e horas nesse processo. Lá está, aqui nós estamos a falar desta tal impulsividade, que é, eu sei que vou ter uma gratificação imediata, claro que será mais apetecível fazer esse tipo de comportamento ou fazer esse tipo de ação. E é por isso que é tão difícil eliminar os maus hábitos. E coloca-se agora a questão, mas como é que eu posso então criar este hábito? Como é que eu posso inserir na minha rotina? Uma das referências neste tema é o livro Atomic Habits, de James Clear, que está também na descrição, se vocês quiserem adquirir. Tenho o link lá para vos facilitar a vida nesse processo. E no fundo aquilo que é importante saber é que para nós conseguirmos qualquer mudança, temos que nos lembrar que vai ser um caminho difícil. Que vai haver momentos em que nós vamos querer desistir, que vai haver momentos em que nós não estamos a ver resultados. Isso vai fazer parte do processo. Portanto, se nós formos com a nossa mente aberta para essas questões que vão surgir ao longo do caminho, será mais fácil de nós conseguirmos chegar ao fim. E podemos aqui pegar como um exemplo de que gostariam de começar a ler um livro. É importante partir esse objetivo em vários pontos, ou seja, fazer uma melhor compreensão desse objetivo. E o que é que vocês podem fazer? Vocês podem começar por definir os passos que vão ter que fazer para garantirem que à noite conseguem ler esse livro, por exemplo. E podem começar como vou ter que jantar cedo, ou vou ter que jantar às X horas para garantir que tenho tempo à noite para ler o meu livro, ou vou colocar o meu livro na minha mesa de cabeceira ou na sala para que eu o veja e crie então este estímulo visual para pegar nele e começar a ler. Eu vou definir que quero ler sei lá, antes de dormir na cama ou que quero ler no sofá. Portanto, definir o espaço onde vão executar essa ação, definir quando é que vão executar essa ação e podem também incluir, por exemplo, eu quero que no dia de amanhã eu consiga ler 10 páginas. Aqui o que vocês estão a fazer é definir uma série de ações para conseguirem chegar a esse objetivo. Porque se vocês começarem apenas com eu quero ler um livro e não definirem os passos necessários para o fazer, eu garanto-vos, não vai acontecer. No fundo, aquilo que vocês estão a fazer é a criar essa rotina, ou seja, a colocarem esse comportamento na vossa rotina. A ideia é tornar essa ação o mais fácil possível. Lá está, criando estes tais estímulos, pode ser através de um estímulo visual, colocarem o livro na mesa de cabeceira, colocarem um lembrete no telemóvel. Isto vai ajudar o vosso cérebro a receber esse estímulo e a fazer com que vocês tomem as restantes ações para executarem essa tarefa. Serão esses estímulos que irão promover a repetição do comportamento. E se estás a gostar do vídeo até agora, não te esqueças de subscrever o canal e deixar o teu like. E lembra-te, o importante é repetir, repetir, repetir. Sem consistência não vai haver qualquer alteração. E lembrar também que a leitura vai continuar a carecer da tua consciência. Portanto, claro que não se vai tornar um processo automático, porque tu tens que estar presente, tu tens que estar a compreender a leitura para conseguires executá-la. Ainda assim, pode sim tornar-se um hábito o facto de, por exemplo,
àquela hora já estares tão habituado a fazer aquilo que vais pegar no livro quase de forma inconsciente. Tudo isto pode parecer muito simples, especialmente com alguns livros que por aí circulam de autoajuda. Pode parecer tudo muito simples, tudo um mar de rosas. Mas não é bem assim. Tens que te empenhar porque tu não vais receber a gratificação imediata que recebias quando fazias os maus hábitos. Vais ter provavelmente uma gratificação a longo prazo. Neste caso do livro, se calhar só vais receber essa gratificação quando acabares de ler o livro. Mas há um truque que te pode ajudar a conseguir executar essas ações nos primeiros tempos, que é associar um estímulo. E aqui podemos falar, por exemplo, imagina que tu gostas muito de ouvir música. Então, quando fores ler o livro, podes tentar colocar a música um pouco mais baixa, de modo a que ela esteja presente, ou seja, que tu tenhas consciência que ela está presente, e aí sim tu estás a receber essa gratificação imediata de teres essa música de fundo, mas ao mesmo tempo estás a realizar a tarefa que é ler o livro. É uma questão de também conseguires perceber que estímulos é que consegues associar para tornar esse comportamento, essa ação, mais gratificante. Até porque, se fizeres essa associação, pode fazer com que depois se torne cada vez mais fácil fazeres esse comportamento, porque nessas alturas tu recebeste também essa gratificação imediata. E lembra-te também que cada um de nós tem o seu tempo. Tu tens o teu tempo, a outra pessoa tem o seu tempo. Não te guies por aqueles vídeos que dizem coisas como consegui mudar a minha vida numa semana ou consegui tornar-me X em 2 dias. Não, nós não podemos fazer esse tipo de comparações porque cada um de nós tem os seus desafios pessoais, tem a sua forma de viver as coisas e, portanto, para uns pode demorar uma semana, para outros pode demorar um mês, cada um tem o seu tempo e devemos respeitá-lo. Por isso é que ao longo deste vídeo tu nunca me irás ouvir a dizer que vais conseguir fazer tudo isto num X tempo. E lembra-te que na selva, à medida que vais repetindo o caminho, ele vai se tornando mais fácil. E este trabalho por termos comportamentos mais saudáveis, por termos uma vida mais feliz, será sempre muito mais enriquecedor do que sermos infelizes por nunca termos tentado. E cada mudança é uma direção e não o destino em si. Lembra-te que os planificadores e os diários que estão na descrição vão-te ajudar bastante neste processo de fazer essa escrita, esse registro diário e com certeza que através disso vais conseguir chegar à pessoa que tu desejas ser e também com ajuda profissional. Obrigada por teres continuado aí desse lado. Eu desejo-te o resto de um bom dia e diz-me nos comentários o que achaste deste vídeo. Tchau!